Fala pessoal, tudo bem com todos vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal do Vale Concursos. A Prof está aqui hoje com você, que se prepara para essa guarda municipal, isso mesmo, de Hortolândia. Olha, e até já coloquei o título aqui para você. Você que se prepara para a GCM de Hortolândia. Estamos aqui agora, ao vivo, muito bem, né? Sabendo que você está aí com dedicação total à sua aprovação. Muito bom ter você aqui. Eu saber que você é nosso aluno, que você está aqui conosco se preparando para essa guarda de Hortolândia, tá? Fique à vontade aqui no canal do Vale Concurso. Às vezes, né, é a sua primeira visita aqui no nosso canal. Às vezes você já está aqui, já tem mais tempo e se prepara também para este certame. Fique à vontade aqui no canal, tá? Seja bem-vindo, bem-vinda. Esteja inscrito no nosso canal, aperte o sininho das notificações para você ficar ligado em tudo que rola aqui semanalmente, não somente para esse concurso da GCM de Hortolândia, mas também para outros, né, editais que estão acontecendo. Sabemos que temos aí concursos de guardas espalhados aí Brasil afora, tá? E fique à vontade aqui. Mais uma vez eu digo para você, fique à vontade aqui no nosso canal. Fazemos aqui o melhor de forma free para te ajudar, com o destino à sua aprovação, é uma soma. Eu digo que a gente vai, adquire o preparatório, na plataforma do Vale Concursos, vem aqui, revisa o assunto, em forma de conteúdo e questões, em forma de questões, tudo isso nós fazemos aqui de forma bem bacana para poder te ajudar, beleza? Muito bom. Então, olha só, vamos conversar então um pouquinho sobre o conteúdo de português, que nós temos aqui hoje, que a prof trouxe para você aqui. Mas antes de nós falarmos um pouquinho desse conteúdo, nós vamos entender o seguinte: nós temos várias situações aqui que é bom a gente frisar, a gente conversar sobre, né? Por exemplo, a banca examinadora, as vagas aí, a quantidade de vagas. Eu vou conversar um pouquinho mais com você sobre ela daqui a pouquinho, tá? Remuneração. Aí, nível de escolaridade, que é ensino médio, a prova acontecerá em setembro. Olha só, é muito bom a gente tratar disso aqui também, né? Professora, por que que eu falo isso? Porque tem muita gente que às vezes vai lá no edital, passa somente o olho ali, por ali assim, será, né? Será? E tal, e fica por isso mesmo. E não presta atenção em todas as situações que nós temos, né? Não lê o edital, mas é fato, isso que eu estou dizendo é fato. Tem gente que não faz leitura digital, que passa batido assim, fica por isso mesmo. Então, nós temos aqui as informações que são totalmente precisas para você, né? Inclusive essa que você está visualizando aqui agora, tá? Que nós temos aqui a data da prova acontecendo, inscrições até dia 25/8, olha só, tá vendo? E a idade aí, né? Olha só. Uma coisa importante, temos testes de aptidão física. É muito bom a gente conversar e entender sobre isso direitinho. Temos teste de aptidão física, é muito importante para a gente, né? Também a praticar atividade física, porque não é só uma prova objetiva, é prova objetiva e várias outras etapas que acontecem aí. Então, essa banca aí, né, SH Dias Consultoria, tá, em concursos públicos aí, é que fará a prova que você que vai fazer aí esse certame, da GCM de Hortolândia, precisa ter conhecimento. Angélica, tem muita coisa que eu quero saber. Como que funciona o preparatório do Vale Concursos? Como é tudo direitinho? Olha, no Vale Concurso nós temos o seguinte: você adquire o preparatório para essa GCM de Hortolândia. O que acontece? Você tem lá dentro todo um cronograma de aulas, né? Com todas as disciplinas que constam do certame para você. Aí, como acontecem essas aulas? São aulas atualizadas de acordo com o edital, não é uma aula maçante, é muito bom a gente falar isso, principalmente você, que é a primeira vez que chega aqui, tá, no nosso canal. Então, nós temos aulas de curta duração, que são totalmente objetivas. Temos ali a possibilidade, a disponibilidade dentro do seu prazo de acesso, você assistir ali quantas vezes quiser aquele assunto que consta para você na plataforma, é dedicada à disciplina. Material de apoio, a gente tem toda a aula abaixo do vídeo, você vê a aba materiais, clica lá e ali você vai visualizar toda a aula, né? Tudo que está sendo colocado para você em aula, em vídeo ali, você visualiza,
tá? Resolução de questões com o professor, enfim, o curso está totalmente focado na sua aprovação, beleza? Então, você que vai fazer GCM de Hortolândia está aí com o preparatório nas suas mãos e não pode perder a oportunidade, né, de estudar conosco. Somos especialistas em concursos de guardas municipais ao longo de todo o Brasil e queremos também fazer parte aí da sua aprovação, tá? E é isso, tem que estudar com quem entende para que você, de fato, né, obtenha sucesso, obtenha êxito aí, tá? Beleza. Continuando, falei com você que eu ia falar um pouquinho sobre essa distribuição de vagas. Olha só, nós temos lá no edital, nós temos ali, ó, feminino, masculino, né, o cargo, temos aí a quantidade total de vagas, olha só, 40 vagas aí, distribuídas em feminino e masculino, tá? Então, os vencimentos são aí direitinho como foi colocado para você no slide anterior, em um dos slides anteriores aí. E eu quero falar dos benefícios, né? Olha só, auxílio alimentação com valor subsidiado, né? Plano de saúde, vale transporte, então tudo isso aí eu trouxe para você. É outra coisa que às vezes também você visualiza o certame, mas tá ali, né? Não olha a quantidade de vagas, você até olha, mas não olha o benefício, não olha outra coisa. Então, é sempre bom a gente falar sobre isso por aqui, tá? Beleza. Chegamos agora, então, à parte das disciplinas, vamos falar um pouquinho sobre a nossa disciplina e veremos aqui também, já estamos, né, visualizando aqui as disciplinas que nós temos. Olha só, 10 questões de português, olha aí, 10 de raciocínio lógico matemático, olha aí, 5 de legislação municipal, olha, e os conhecimentos específicos, 15 questões. Então, você tem um total de 40 questões acontecendo na sua prova. Professora, português é importante para mim? Claro que sim. Português é de extrema importância para você. Por que que eu falo que português é de extrema importância para você? Porque você está ali dedicando ao seu concurso. Não adianta você fazer uma boa prova em termos de legislação municipal, em termos de conhecimento específico, se português e raciocínio lógico ficar pendente. Então, vamos tentar associar. Eu digo que português tem que estar no seu rol diário de estudos. Não adianta você virar e falar assim, professora, nossa, eu não consigo estudar português todos os dias. Vamos virar nos 30 para a gente poder conseguir fazer acontecer português para esse certame. Beleza? Pois é. Aí é o seguinte, ó, temos 40 questões de múltipla escolha, são 4 alternativas, bom a gente frisar isso aqui também. Duração de 3 horas, até 3 horas de prova, tem tudo aí direitinho para você. É muito importante isso aqui também, porque tem gente que vai para uma prova e fala assim: nossa, eu não sei quantas alternativas tem a minha prova. Já escutei isso demais. Ai, misericórdia, quantas alternativas tem minha prova? Você não sabe? Socorro, Deus, pois é. Então, você tem uma prova que tem aí alternativas, que são questões com 4 alternativas para poder você desenvolver. Então, pegue ali questões da banca examinadora, se você não consegue, pega outras questões que possuem 4 alternativas para você treinar, e entender ali direitinho, praticar, né? Quanto mais questões a gente pratica, melhor né, para nossa aprovação. E é sempre aquele ciclo, tá? Você pega e faz o quê? Você associa bonitinho ali o conteúdo, você vai depois faz resumo, depois você vai pratica a questão. Ah, eu errei, questões de pronome. Você vai pontuar pronome como um conteúdo que você tem que voltar e assistir novamente. Então, pontua ali pronome, dificuldade, pronome. Assista ao assunto novamente. Faça um novo resumo e volta praticando mais questões. Eu tenho certeza que você será bem-sucedido ou bem-sucedida, né? Você que está comigo aí do outro lado da tela, beleza? Aqui no canal do Vale Concurso. Então, olha só, tá dizendo o seguinte, ó, é eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 50 pontos. Então, muito cuidado com isso aí também, tá? Tem que fazer 50 pontos para poder não ser eliminado, beleza? Beleza, então vamos lá, então entender, né, conteúdo de português agora.
Enfim, estamos aqui diante da nossa jornada português. O que que eu fiz com você aqui hoje? Olha só, o que que eu fiz com você aqui hoje? Eu trouxe uma classe gramatical, apenas uma para esse nosso encontro de hoje, uma classe gramatical que é muito importante para você, que é pronomes, olha só, tá? Pronome, verbo, conjunção são classes gramaticais importantíssimas para você. Então você precisa entender esse assunto para que você de fato domine aí, uma vez que pronome é situação de prova para você. A SH Consultoria já trouxe, a SH Dias, né, Consultoria, já trouxe questões de pronome em razão de provas, tá? E eu vou conversar sobre isso com você aqui. Então, esse assunto é bombástico, é importantíssimo, assim como o verbo também. Em uma outra oportunidade, nós vamos conversar sobre esse assunto aqui também, tá? E traçar os nossos encontros aqui no canal do Vale Concursos, conversando sobre principais assuntos para esse concurso público, beleza? Ok, então, vamos lá, vamos com dedicação, vamos com fé, não é assim? Que o negócio dá certo, tá? Então, olha só, quando nós entendemos o conteúdo de pronome, a gente precisa ter aqui a ideia, né, professora? Eu não consigo entender o que é um pronome. Pois é, olha o que o pronome faz. O pronome, ele de cara, ele substitui ou acompanha um substantivo. Olha só como é importante você saber. Quando você está diante de uma palavra que substitui ou acompanha um substantivo, você está diante de um pronome. Olha só. A função do pronome na gramática, claro, tá? Nós estamos aqui partindo do princípio básico, qual? Que nós nunca visualizamos pronome na vida. Tá? Porque eu acho que para a gente ter um aprendizado de fato eficiente, nós temos que partir desse princípio básico. Eu nunca vi pronome. O que é um pronome, então? Por mais que você tenha visto, tenha tido dificuldade, volte ao princípio básico do pronome. O que é um pronome? É aquela classe aqui, é aquela palavra que eu vou visualizar ali que tem a função de substituir ou acompanhar um substantivo. Beleza, entendi o pronome. Claro, ele estabelece relações, claro, né, com as pessoas do discurso, indica posse, localização, quantidade, identidade, enfim, em várias funções ali. Mas a ideia principal, a ideia base dele é o quê? Substituir ou acompanhar um substantivo. Beleza, eu coloquei aqui exemplos para você. Olha só, ela chegou cedo, meu material está pronto. Aquela questão era difícil. Olha só, estamos aqui diante de pronomes que são de inteira importância para a gente. O pronome ela está substituindo, é? Um substantivo. O meu e o aquela estão acompanhando um substantivo. E é importante você saber isso, porque existe uma questão básica de prova para o entendimento do seguinte ponto. O pronome, quando substitui um substantivo, ele é considerado um pronome substantivo. E o pronome, quando acompanha um substantivo, ele é considerado um pronome adjetivo. Ele não é um pronome adjetivo porque ele dá qualidade. Ele é um pronome considerado adjetivo porque ele acompanhou um substantivo. Então, aqui, ó, nas duas situações, onde nós temos meu acompanhando o substantivo material e aquela acompanhando a palavra questão, nós temos o quê? Nós temos um pronome, eu vou tentar escrever com o mouse, tá? Porque não é bacana, mas a gente vai tentar. A gente tem um pronome adjetivo, olha só. E aqui no ela, como substituiu, a gente tem aqui o quê? Um pronome, olha só, substantivo. Não vai ajudar aqui, porque eu estou no mouse, mas tudo bem. Olha aí, ficou nítido para você. Pronome substantivo, pronome adjetivo. Beleza, prof? Beleza. Pegadinha que a banca pode trazer, tá? A banca SH Dias aí pra gente. Pegadinha dela. A gente não... nós temos que entender o seguinte, a banca não quer que nós decoremos lista de pronomes, tá? Simplesmente fique nisso aí. Aí eu preciso decorar pronome. Não. A banca, ela pode trazer várias situações. Por exemplo, apresentar uma palavra dentro de uma frase e perguntar aí qual é a classificação daquela palavra naquele determinado contexto. Então, isso é a vertente pronome sendo vista de várias formas para você em razão
da sua prova, tá? Então, isso é muito importante. Pode acontecer várias situações, e uma delas é essa que você está visualizando aqui agora. Então, assim, quando estiver estudando pronome, claro, você precisa prestar atenção ali na classificação, no pronome, no tipo de situação que você está visualizando ali, mas claro, entendendo todas as vertentes que podem ser cobradas em provas para você, em prova, né, para você. Beleza? Ótimo, ótimo a gente saber isso aí, porque é um ponto muitíssimo importante para a gente. Combinado? Combinado. Então vamos para cima nesse concurso público aí, tá? Ok. Agora, continuando, nós temos também, né, nós vamos partir agora para o entendimento de pronomes em situações de prova para gente, tá? Quando eu estava analisando o perfil da banca examinadora, prestando muita atenção, no que a banca pode cobrar dentro desse assunto para você, busquei algumas informações e trouxe aqui. Como eu já te disse, você que está chegando no canal do Vale Concursos agora, estamos diante de um assunto que é assunto de prova para gente, entendeu? Que é assunto de prova para gente. É item gramatical lá das classes gramaticais que é bomba de prova, que é dinamite de prova, um furacão, tornado, em questão terremoto, em questão de prova. Então, muito cuidado. Bom, falando de uma das classificações que a banca, né, pode acontecer de trazer em certame para você, em razão de prova para você, estamos diante dos pronomes pessoais. É um tipo de pronome que a banca examinadora pode trazer em prova, porque a gente sabe que pronome é um item importante da banca examinadora, tá? Em prova. E aí, o que que os pronomes pessoais? Vamos fazer um resumo. Suponhamos que a gente não, como eu disse agora há pouco, né? Nós não sabemos sobre pronomes pessoais. Então, o que que o pronome pessoal me indica, professora? Ele indica o quê? As pessoas do discurso. A função do pronome pessoal é justamente essa: indicar as pessoas do discurso. Primeira, segunda, terceira, do singular e do plural. Essa é a função dos pronomes pessoais. E aí acontece o seguinte: nós precisamos dar atenção, uma atenção maior, aos pronomes do caso oblíquo. Olha só, a esses pronomes. E entender que existem os pronomes oblíquos átonos, existem os pronomes oblíquos tônicos. Por quê? Porque quando nós falamos em pronomes pessoais, a gente lembra assim: ah, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Quem nunca? Né? A gente sempre faz, a gente sempre tem isso comumente, né? Ah, pronome, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá ótimo. É eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, e tá tudo bem por aí. Pois é, a gente tem que prestar atenção que saber pronomes pessoais no caso reto não é tudo pra gente. Não é tudo pra gente, entendeu? Não é tudo pra gente. A gente precisa, claro, você que vai fazer esse concurso da GCM de Hortolândia, precisa ter conhecimento disso. Então, não é suficiente simplesmente eu saber ali, ah, pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós, eles, pronto, acabou. Não, nós temos todo um rodeio com isso aqui, Então, nós estamos aqui tratando e conversando sobre um tópico que é importante, né? Além de saber os pronomes pessoais, que são importantes aqui, os itens aqui dentro desse tópico são muito importantes também. Quais são eles? Pronomes pessoais do caso oblíquo, oblíquo átono e oblíquo tônico. Mais importante que saber pronomes pessoais do caso reto. Por quê? Porque se a prova traz para você, você vai fazer GCM de Hortolândia, a prova traz para você pedindo algo sobre pronome átono, oblíquo átono. Você sabe quais são os pronomes oblíquos átonos? Ah, pede lá alguma coisa relacionada a pronomes oblíquos tônicos. Você sabe o que é um pronome oblíquo tônico? Então, eu trouxe aqui para você. Eu pontuei aqui para você os pronomes oblíquos para você ter conhecimento deles. Olha só. Então, tá aqui para você direitinho. Tanto os pronomes oblíquos átonos quanto os pronomes oblíquos tônicos. Olha só, tá? E aí, o que que eu quero que você entenda? Que é o que muita gente me pergunta. Professora, o que que difere um pronome oblíquo átono de um pronome oblíquo tônico? Você que fará o certame da GCM de Hortolândia precisa saber, no estado de São Paulo precisa saber.
Quando você tem um pronome oblíquo átono, olha só, você tem um pronome que acontece o que com ele? Vamos conversar bonitinho aí. Você tem um pronome que não exige preposição. Olha só, o pronome oblíquo tônico, ele não exige preposição. Vou colocar aqui na tela de novo para você. Ele não exige, ou, desculpe, o pronome oblíquo átono, né? Troquei agora. O pronome oblíquo átono, ele não exige preposição antes dele. Já o pronome oblíquo tônico tem que ter preposição. Então, a diferença é justamente essa. Então, quando você tem lá me, você não fala a me, você fala a mim. Olha só, usando a preposição a. Você não fala a ti, né, com o T aí. Você fala a ti com i. Olha só, né, o T com i aqui, ó. Então, os pronomes oblíquos tônicos, eles exigem preposições depois de, ou melhor, antes deles. Os pronomes oblíquos átonos não exigem preposições antes deles. E é importantíssimo essa informação, importantíssima essa informação para você que se encontra aqui juntamente comigo. Tá? Então, existem os pronomes oblíquos átonos, lembre-se disso, tá? E existem os pronomes oblíquos tônicos. Os átonos sem preposições, os tônicos com preposições. Bom, a banca examinadora, até gosto de trazer para vocês as situações que a banca cobra acerca dos itens que nós conversamos aqui em canal, né? Em conteúdo totalmente free para você. Olha só, a banca já apresentou, olha aí, questão envolvendo o quê? A classificação de palavras como mim, né? Querendo, exigindo de você aí, pronome oblíquo tônico ou outras classes gramaticais. Olha aí, para você saber se é um pronome oblíquo tônico ou se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um artigo, se é um numeral. Se você que está aqui comigo não sabe que o pronome mim é um pronome oblíquo tônico, claro, né? Tem muita gente que fala assim, professora, eu vou na cagada, eu vou no chute, porque a gente tem que ser realista. Professora, eu vou no chute, porque eu sei que é um pronome oblíquo, mas eu não sabia a classificação dele. Mas vai que a banca coloca para você assim: pronome oblíquo tônico como alternativa, pronome oblíquo átono como alternativa também, olha só, e outras classes gramaticais. Você tem que saber quais são os pronomes oblíquos tônicos e quais são os pronomes oblíquos átonos. Você tem que ter conhecimento disso para poder conseguir gabaritar uma questão de prova. Então, está aqui para você uma parte dentro dos pronomes pessoais que eu, que lido com concurso público aí há quase 20 anos, eu falo para você com precisão que é importantíssimo, tá? Então, saber isso é importantíssimo para você. Ok? Ok, prof. Vamos continuar então. Olha só. Próximo tópico agora são os pronomes possessivos. É outro pronome que a banca examinadora pode trazer em cenário de prova, uma vez que vou repetir, pronome é bomba de prova para você que vai fazer esse concurso público aí. Então, vamos associar. Os pronomes possessivos indicam o quê? Posse. O próprio nome diz, né? Possessivo, indica posse. Beleza, temos aqui alguns exemplos de pronomes possessivos, ó. Minha apostila, a posse da apostila em relação a mim. Nosso curso, olha só, suas questões. Então, é a posse de alguma coisa diante de quem está falando, ou seja, diante da pessoa do discurso, que seja ela, né, primeira, segunda ou terceira. Cuidado com uma particularidade de prova, e você precisa ler sobre os pronomes possessivos, enfim, saber quais são todos os pronomes, né, não só os possessivos. Mas cuidado, porque há uma grande pegadinha de prova entre você associar ali seu, sua, enfim, ter essa pegada. Olha, ó, observa aqui juntamente comigo, olha. Maria encontrou Ana e falou sobre sua aprovação. Olha aqui o sua. Então, cuidado com o uso de seu, sua em algumas situações contextuais. Porque, olha, de quem é a aprovação? Porque eu tenho aqui o seguinte: a Maria encontrou com a Ana e falou sobre a sua aprovação. Mas espera aí, de quem é a aprovação? Da Maria ou da Ana? Tá vendo? Então, olha o seu, sua contextualizando ali como fator de coerência e também de coesão. Olha aí o que que acontece. Então, quando nós nos deparamos com questões de interpretação
e coesão textual é muito nítido. É que o pronome ali, ele vai acontecer, podendo ser usado justamente para verificar a que termo aquele pronome se refere. Entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado. É porque aqui você está diante de um pronome possessivo inserido em um contexto de coesão e interpretação. Olha só, para poder gabaritar a questão da sua prova. Tá? Então, muito cuidado com isso, né? Eu até coloquei, o pronome pode ser usado justamente para verificar a que termo ele se refere, como fator de coesão e até de interpretação para você. Tá? Então, muita calma na hora de resolver uma questão dessa. Se a Maria encontrou com a Ana e falou sobre a sua aprovação, dependendo do contexto, pode ser tanto da Maria quanto da Ana. A gente tem que prestar atenção no que veio antes ali para poder evitar essa ambiguidade. É porque aqui o pronome ele trouxe uma certa ambiguidade. Espera aí, de quem é a aprovação? Né? É de uma ou da outra? Então, nós teríamos que reformular isso para poder fazer acontecer dentro do padrão coeso, de forma correta. Então, muito cuidado com isso. É pegar ali, observar a qual, né, termo ele refere a qual referente, qual é o referente daquele pronome para poder conseguir gabaritar a alternativa correta, tá? A questão aí marcando a alternativa correta. Próximo pronome agora são os pronomes demonstrativos. Olha, a próxima situação é a situação dos pronomes demonstrativos. Professora Angélica, eu tenho muita dificuldade com pronome. Coma pronome com o que há de melhor nas suas refeições do dia. Até você entender a situação pronome e, de fato, fazer acontecer. Professora, misericórdia, mas como? É estudando. Ah, professora, como você consegue trazer o conteúdo? Estudando, praticando, tendo acesso àquilo ali todos os dias da minha vida, todos os dias. Então, você só vai conseguir vencer esse dragão pronome aí se você associar o contexto todos os dias da sua vida. Então, todos os dias, quando você estiver estudando, para GCM de Hortolândia ali, você vai inserir português ao longo dos seus estudos diários. Tenho certeza que você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida. Beleza? Beleza. Professora, vamos estudar então sobre o pronome demonstrativo trazido aí agora para a gente. Olha só. O que eles fazem? Indica posição. Eles demonstram. A função do pronome demonstrativo é demonstrar algo em relação a alguém. No básico do básico, este livro aqui comigo, esse livro aí com você, aquele livro lá. Vou explicar como é que funciona. Você usa este, esta, isto para algo que está perto de você, quando você é o falante, ou seja, quando você é a primeira pessoa do discurso que fala. Então, tudo que está perto de você, você se direciona este, esta, isso, porque está perto de você é a pessoa que fala. Agora, quando você usa um pronome para se referir a algo que está perto de quem te ouve, que é a segunda pessoa do discurso, você usa esse, essa ou isso. Olha só. E quando você está perto, quando você e a segunda pessoa ali que te ouve está distante do que você menciona, do que você demonstra, você usa aquele, aquela e aquilo. Então, vamos recapitular. Este, esta, isto perto de você, que fala, que é a primeira pessoa. Esse, essa, isso perto de quem te ouve, ou seja, a segunda pessoa. Aquele, aquela, aquilo distante de vocês dois. Tanto de você que está falando, quanto da segunda pessoa que está te ouvindo, tá? Ok, prof, o que acontece? Num texto, tá? Que é o que eu trouxe aqui para você, uma das cobranças mais importantes, eu simplesmente repliquei aqui para você, é identificar a que termo aquele pronome retoma. E você já viu isso até na classificação anterior. A qual referente? Né? Qual é o referente daquele pronome ali? A qual termo ele está retomando? Então, tem que observar. Por exemplo, olha, a professora preparou uma aula nova. Eu fiz uma aula específica para você que vai fazer esse concurso público aí, beleza. Essa aula será disponibilizada amanhã, beleza. E aí? O pronome essa, que você está visualizando aqui, olha só, ele retoma o quê?
A aula nova, ué, porque essa aula será disponibilizada amanhã. Então, essa está aqui, ó, né, fazendo uma retomada, tendo ali como referente o quê? A nova aula, olha só, tá? Então, isso a banca pode cobrar. E você está vendo isso de novo, essa questão de identificar a que termo o pronome retoma. Você está vendo isso aqui também dentro do pronome demonstrativo. Então, o que que acontece? A banca, o que ela já fez? Ela já trouxe questões em que palavras destacadas precisavam ser classificadas quanto à classe gramatical. E o pronome demonstrativo estava ali junto. Então, assim, o pronome demonstrativo estava ali como item destacado, para você poder entender a qual classe aquela palavra pertencia. Ah, é um pronome demonstrativo ainda, não é um pronome indefinido, não é um pronome relativo, é um pronome demonstrativo. Entender a pegada para poder conseguir ser bem-sucedida aí, em razão do estudo, né, do conteúdo pronome, que é bem complicado de prova pra gente, tá? Beleza, agora é o seguinte, pronome indefinido, qual que é a função dele? Trazer de forma vaga, imprecisa, alguma coisa. Se referir a alguém ou alguma coisa de forma vaga ou imprecisa. Então, olha os exemplos. Muitas pessoas estudaram. Você sabe quem são essas muitas pessoas? Não, mas você sabe que são muitas pessoas. Alguém chamou você sabe quem é? Não, mas você sabe que é alguém. Tá vendo? Ninguém respondeu. Você sabe quem é ninguém? Não, mas você sabe que. Você sabe quem é? Não, mas você sabe que ninguém te respondeu. Olha só. Tá vendo? Então, você tem aqui uma maneira de se referir aos seres como? Imprecisamente, ou seja, de forma vaga. Você sabe quem é esse alguém? Não. Você sabe quem é esse ninguém? Não. Tá vago. Tá impreciso para você. Você sabe quem são muitas pessoas? Não. Quem são elas? Não. Está impreciso para você. Então, nessa situação, você tem ali o quê? Um pronome indefinido, que ou substitui ou acompanha um substantivo de forma vaga ou imprecisa, tá? Beleza. A banca, o que que ela faz com relação aos pronomes definidos? Ela traz uma cobrança direta deles, tá? Bem direta. Então, assim, por exemplo, né? Ela até trouxe aqui para você, ela já cobrou especificamente a identificação do pronome indefinido. Para você marcar a alternativa em que a palavra destacada era um pronome indefinido, ou que acontecia um pronome indefinido, ou destaca o termo e pede a classificação dele. Nós vamos resolver questões daqui a pouco, onde nós vamos puxar um pouco disso aqui, tá? Que nós estamos visualizando aqui agora enquanto conteúdo. Então, a banca trouxe isso, né? Por exemplo, pediu lá a situação de muitas, da palavra muitas, muitas horas. Aí te pediu lá, destacou a palavra muitas e te pediu para analisar o que essa palavra muitas era. E aí você visualiza, entendi, ó, muitas horas, ou muitas horas, né? Eu não consigo saber a quantidade de horas precisa. Então, beleza, eu tenho um pronome indefinido, porque está ali do lado do substantivo horas, tá vendo? Então, prestem atenção para não errar de jeito nenhum. Já sabe da importância desse assunto em razão de prova, né? Beleza. Próximo pronome agora é o pronome relativo. Olha aí. O que o pronome relativo faz? Retoma, olha aí, um termo anterior, chamado de antecedente. O pronome relativo, ele estabelece relação. A pegada é essa. Ele estabelece relação daquilo que vem antes com aquilo que está depois. Olha só. Essa é a função do pronome relativo. Tá? Então, tem que se referir a algo que vem antes. Então, ele tem que ter obrigatoriamente, claro, se tem que ter, é obrigatório, um termo antecedente. Olha aí. Vamos aos exemplos que a gente tem. Olha, a questão que resolvi estava difícil. A palavra que você está visualizando aqui, né? Aqui, ó, obviamente, o que ela retoma? Ela retoma a palavra questão. Olha só, o substantivo questão. Porque é qualquer questão que qualquer coisa que eu resolvi que estava difícil? Não, é a questão. E é qualquer questão? Não, é a questão que eu resolvi que estava difícil. Olha só. Então você tem uma conexão. O pronome relativo ele estabelece uma conexão. E isso é importantíssimo para você em cenário de prova. Esse estabelecer uma conexão.
É muito importante para você. E essa é a função do pronome relativo. Então, sempre vai ter um termo antecedente, você tem que analisar esse termo antecedente com o que vem depois do pronome relativo. E claro, o pronome que, a palavra que, é bombástica nesse cenário de pronome relativo. É bombástica nesse cenário. Então, cuidado, já falando sobre isso, porque nem todo que é pronome relativo. Olha só, tá? Presta atenção nos exemplos abaixo. A questão que resolvi, beleza. O que aqui, ó, é um pronome relativo, porque não é qualquer questão, é a questão que eu resolvi. Está retomando a questão, né? É a questão que resolvi estava difícil. Então, beleza. Você viu ali que o pronome que retomou a questão. Há um substantivo. Agora, olha, espero que você estude. A palavra que aqui não é um pronome relativo. Tá? A palavra que não é um pronome relativo. Ela é o quê? Uma conjunção integrante. Por que que ela é uma conjunção integrante? Porque olha o que veio aqui antes, ó, um verbo. Então, já pega o bizu para sua prova, seguinte, tá? Pega o bizu para sua prova. Toda vez que você vê o quê? Presta atenção na minha informação. Toda vez que você visualizar a palavra que e ela aparecer após um verbo, ela tem que ser uma conjunção. Que seja integrante, que seja outras classificações, principalmente as integrantes, tá? Ela tem que ser um verbo, a palavra tem que ser uma conjunção, né? A palavra que. Agora, se você olhou para a palavra que e o que veio antes não é verbo, aí você tem um pronome relativo acontecendo. Então, muito cuidado. Tem que pegar a palavra que, analisar o antecedente para entender de fato o que você tem ali. Se o antecedente não for verbo, pronome relativo. Se o antecedente for verbo, conjunção. Fechou? Principalmente integrante na pegada. Tá? Ok? Muito bom isso, né? Vamos voltar para cá então. Olha só. Essa diferença, ela é, já falei, extremamente importante e excelente o conhecimento dela para você poder conseguir gabaritar a questão da sua prova, tá? Então, bora lá. Pronomes interrogativos agora. Professora, vamos caminhando com o pronome aí devagar quando que o santo é de barro, né? Por isso que eu falo. Você foi na plataforma do Vale, você adquiriu o nosso preparatório, você está estudando, se dedicando, tendo disciplina, se preparando com determinação. Aí você vem aqui no canal do Vale Concursos, estuda pontos chaves, revisa, né, assuntos importantes para você em cenário de prova, pratica questões e, de fato, você é bem-sucedido, bem-sucedida, tá? Eu falo que com fé, em primeiro lugar, com coragem, com determinação, nós conseguimos sim, viu? Conseguimos sim. Basta nós termos esse combo aí, né, fazendo parte do nosso processo de estudo, tá? Olha só, pronome interrogativo, olha o que acontece com ele. São usados em perguntas diretas ou indiretas, tá? Esses são os pronomes interrogativos. Acontece em frases interrogativas. Eu costumo dizer o seguinte: o pronome interrogativo ele é um pronome indefinido, vem do princípio indefinido, usado em questões, tá? Em perguntas diretas ou indiretas. Então, ó, quem chegou? Qual é a resposta, né? E a pergunta indireta, não sei quem chegou. A gente não conseguiu pegar ali um ponto de interrogação, mas você tem uma pergunta indireta, tá? Beleza. O que que a banca já trouxe, né? Olha só, ela já apresentou questão em que a classificação de palavras dependia justamente da distinção entre pronome interrogativo, pronome relativo, pronome demonstrativo e outras classes. Ou seja, ela trouxe ali um quem ou um qual, né? Ali te pedindo a classificação dessas palavras. Ou seja, o seu entendimento, né? A qual classificação esse pronome pertence. Ele faz parte de qual classificação. Então, isso a banca trouxe para você, tá vendo? Ela trouxe para você, não, né? Trouxe aí para N concurseiros. E então, já esteja preparado para isso aí, tá? Para viver uma possível questão dessa em razão de prova, beleza? Muito bom. Agora, vamos conversar um pouquinho como o pronome, né? Na relação do pronome como um elemento de coesão. Isso também é muito importante para você. Pensar no pronome, como nós já conversamos sobre isso aqui, pensar no pronome como justamente um elemento de coesão.
Porque se ele retoma, se ele tem um referente, ele é um ponto importantíssimo como fator de coesão. E nós precisamos ter acesso a isso. Nós precisamos ter conhecimento disso, tá? Então, vamos lá associar direitinho, o pronome aí como elemento de coesão. Olha só. O pronome ele pode funcionar como mecanismo de coesão textual, é o que eu trouxe para você, retomando um termo já mencionado. A gente viu isso como mecanismo de coesão textual. Olha só. Então, olha o exemplo aí. João comprou um carro novo. Ele ficou muito satisfeito. É o carro novo que ficou satisfeito? Não, foi o João, hein? Então, olha aí o pronome ele retomando como fator de coesão textual. Para quê? Para evitar repetição e conectar as partes do texto. O pronome serve para isso. Ligar, conectar, trazer uma cronologia, uma referência precisa, certa, viu? Então, professora, como que eu vou fazer para prestar atenção nisso? Bom, você vai bater o olho no pronome e vai visualizar o termo anterior, né? Por quê? Porque o pronome ele tem que retomar o termo anterior. E aí sim, se você visualizou ali a qual termo o pronome retomou corretamente, o que que acontece? O que você viu ali está o quê? Coeso, de acordo com a gramática da norma culta, né? Com a gramática da língua portuguesa, com a norma culta, tá? Então, é importantíssimo você visualizar isso. Agora, a banca examinadora, o que que ela faz? Ela relaciona também as questões da banca. Relacionam pronomes à coesão textual, verificando o quê? Olha o que que tem aqui. Se o candidato consegue identificar o elemento retomado pelo pronome. Olha só. Então, olha o que que a banca faz. A banca te traz o pronome, fala para você que ele está retomando alguma coisa e a banca quer que você analise precisamente a qual elemento o pronome retoma. Qual palavra o pronome está, né? Qual palavra o pronome está retomando ali dentro daquele contexto. E é nessa hora de análise da palavra que o pronome está retomando ali, se não tiver com um psicológico bacana, vamos dizer assim, com a ideia toda no eixo aí, o negócio não flui de forma correta. Olha só, não flui, não adianta, tá? Então, a gente tem que, de fato, prestar atenção nisso aí, beleza? Mais um item para a gente poder observar, né? Outra coisa, o pronome que. Muito cuidado com ele, tá? Um ponto de atenção para a prova é o pronome que. Por quê? Porque ele pode exercer a palavra que, né? Pode exercer várias funções ali, várias funções. Primeiro, o que pode ser um pronome relativo. Olha aqui, o livro que comprei é excelente. A palavra que aqui retoma o livro. E o fato de não ser qualquer livro, ser o livro que comprei. Olha só. Então, o que que é um pronome relativo? Olha aqui, quero que você estude. Olha o que aqui. Qual é a função dele? Conjunção integrante. Por quê? Porque está depois de um verbo aqui. Olha só. E introduz, né? Ó, isso aqui tudo, uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Olha só, você vai estudar as orações lá na frente, mas você sabe que esse que é uma conjunção. Olha aí. E você tem ainda o que como pronome interrogativo. Olha só, em frase interrogativa, o que apareceu, ele faz o quê? Ele pergunta. Tá vendo? Ele é um pronome interrogativo. Aconteceu em uma frase interrogativa introduzindo uma pergunta. Então, olha só. Na situação da prova, você, quando for analisar a palavra que, não analisa a bonita de forma isolada. Olha para a função dela, olha se teve termo antecedente, se está relacionando, olha se apareceu após um verbo, porque a palavra aqui vai ser conjunção. Observe se ela está, né? Ah, será que ela está em frase interrogativa? Porque aí não vai ser pronome relativo, vai ser pronome interrogativo. Ah, observa se não teve termo antecedente, porque se não teve termo antecedente antes do que, né? Ele pode ser um pronome indefinido, se não tiver ponto de interrogação na questão. Então, no contexto. Então, existem várias formas de entender o que, porque ele acontece de várias formas no cenário língua portuguesa, tá?
Beleza. Então vamos continuar. Olha só. Antes da gente continuar agora, né, vem a nossa propaganda básica que eu já falei com você, que se você quiser estudar com eficiência, com dedicação, com uma instituição, né, que já tem aí o legado de se tornar especialista em concursos de guardas municipais ao longo de todo o Brasil, estude com o Vale Concursos. Nós não brincamos com a sua aprovação, nós temos um comprometimento com ela, e isso é muito importante, tanto para nós quanto instituição, quanto para você que é aluno, que confia e que acredita no nosso trabalho. Nós temos várias aprovações Brasil afora, graças a Deus, uma longa caminhada já com concursos de guardas municipais, e nós queremos te ajudar também, aí na sua aprovação aí, para esse certame que você vai fazer, para essa prova que você vai fazer, para esse concurso que você vai fazer, beleza? Então, sinta-se abraçado por nós, né, abraçada por nós aí, e vamos meter bala, vamos estudar, né, vamos lá na plataforma, estudar lá, vir aqui, visualizar os conteúdos que nós temos aqui disponíveis para você, e é isso, né? Somar conhecimento todos os dias para que a aprovação seja garantida, né? Para que a aprovação venha de fato, tá? E é isso, viu? Olha só, correção de questões agora. Nós vimos ali, claro, o assunto, falamos um pouco sobre pronome, entendemos um pouquinho, que a gente, é claro, aqui nós tivemos um esboço muito objetivo do tópico pronome, por isso que eu falo que é bom você estudar conosco na plataforma, lá tem tudo muito bem detalhado para você. Tem gente que fala assim, ah, professora, mas faltou falar sobre isso, faltou falar sobre aquilo. Nós temos lá a plataforma do Vale disponível para você, você adquirir o seu preparatório, estudar com qualidade, estar lá com dedicação total, total ao certame, né, da GCM de Hortolândia aí. Então, toda a dedicação do universo para esse certame. Aí vem aqui no canal do Vale Concursos, faz a revisão, visualiza o conteúdo aqui com a gente de forma bem objetiva, pratica questões. Agora chegou a hora de nós praticarmos um pouco de questões aí, de acordo com o que nós visualizamos agora. Olha só, eu costumo brincar assim, né? Que aqui a gente mata a cobra e mostra ela morta. Então vamos lá mostrar a cobra morta para você poder associar. Olha só, muitas pessoas participaram do concurso, tá? A palavra muitas, o que que ela é? Eu falei com você que a banca examinadora corre o risco de cobrar esse tipo de questão, a identificação, das palavras ali dentro do contexto, e está aqui uma prova do que eu disse para você. Será que é um pronome pessoal? A palavra muitas? Será que é um pronome indefinido? Será que é um pronome relativo, pronome demonstrativo? Olha como misturou as classificações para você poder identificar. Você precisa ter conhecimento não só dos pronomes, suas classificações, mas a vertente dele dentro do fator coesão, né? Do fator referência ali também. Então, o que que nós temos aqui como alternativa correta para essa questão? Será que é um pronome pessoal? A palavra muitas, né? Será que é um pronome indefinido, relativo, demonstrativo? Vamos conversar sobre, olha, pronome indefinido. É aquilo que eu disse para você. Você sabe que são muitas pessoas, mas você não sabe quais são certinho. Certinho ali, você não sabe quais são. Então, você teve um pronome indefinido acontecendo. Ele está ali acompanhando um substantivo no sentido vago, no sentido impreciso da situação. Por isso, o pronome indefinido. Esteja preparado para uma questão dessa situação de prova. É uma grande possibilidade. Misturou as classificações, o emprego deles, para ver se você tem, de fato, domínio disso aí, né? Mais uma aí, olha só. A prova que realizei estava difícil. Nesse cenário aí, o termo que, o que que ele é? Será que o termo que apareceu aqui é uma conjunção integrante? Olha só. É um pronome interrogativo? É um pronome relativo ou é um pronome indefinido? O que que você tem aqui agora como classificação disso aí para você? Olha só. Palavra que e a classificação dela dentro do contexto. Olha só, vamos ver o que que a gente tem aqui? Olha aí, letra C, pronome relativo. Professora Angélica, por que pronome relativo aqui? Porque estabelece relação, é a relação da prova com o fato de não ser qualquer prova, e sim a que ele realizou, né, que estava difícil, que a pessoa realizou
não é qualquer prova, é que ela realizou, que estava difícil ali para ela. Então, a palavra QI exprime função de quê? De um pronome relativo. Olha só, pronome relativo para você. Beleza? Beleza. Vamos a mais uma aí agora. Olha só. Não me disseram a verdade. O pronome me, que você está visualizando aí, o que que ele é? Ó, já falou que é um pronome, claro. Agora vamos lá, misturando tudo. Caso reto, oblíquo átono, oblíquo tônico ou possessivo. Que eu expliquei para você no início do nosso encontro aqui no canal do Vale Concursos hoje, que você poderia visualizar em questão de prova. Pediu ali o pronome, tem ali várias classificações para você poder conseguir gabaritar. E aí, o que que a gente tem aqui? Vamos visualizar o que que a gente tem? Pois é, olha só. Letra B de bola. Você entendeu lá os pronomes oblíquos átonos, inclusive se você tiver dificuldade, tá lá na plataforma do Vale Concurso para você. Tá aqui disponível para você, está aqui disponível para você também, tá? Então, olha só, você tem o pronome me aqui como o quê? Pronome oblíquo átono. É aquele que não vem com preposição antes dele, porque os pronomes oblíquos tônicos têm que aparecer preposição antes deles, né? A gente vai conseguir entender isso aqui também. É uma pegada mais rápida aí para nossa prova, tá? Beleza. Mais uma questão, olha só. A professora chegou. Ela iniciou a aula. O pronome ela, olha só, que nós estamos visualizando aqui. Pronome ela que a gente está vendo aqui. Contribui principalmente para quê? Para a regência, olha só, para a concordância, para a coesão textual ou para a formação de palavras. Olha, preste muita atenção. A professora chegou, ela iniciou a aula. Beleza. O pronome ela contribui para quê ali? A gente sabe que ela, né, faz referência ao termo professora. A gente tem isso aqui e nós falamos sobre isso aqui no nosso encontro no canal do Vale Concurso agora há pouco. O pronome, ele retoma, ele tem um referente. E isso acontece, essa retomada acontece por fator de quê? Olha o gabarito. Coesão textual. Toda vez que a banca trazer uma questão, né? Ou melhor, toda vez que ela trouxer, tá? É o cansaço, viu? Toda vez que a banca trouxer uma questão para você, falando sobre pronome e seu referente, ela está buscando estabelecer, avaliar se você consegue fazer isso aqui acontecer. Se você consegue gabaritar dentro dessa vertente da coesão textual. Tá vendo? Então, o pronome ela contribuiu, não é para regência, não é para concordância, não é para formação de palavras. Essa referência que o pronome, que acontece com o pronome, essa situação de referência, ela vai acontecer para o fator coesão textual. Olha só, tá? Fique muito claro isso pra gente, tá bom? E agora, o item 5 me diz o seguinte, a questão de número 5. Não sei se ele virá. O termo se que nós estamos visualizando ali, o que que ele é? Ele é um pronome reflexivo, ele é um pronome passivador, que é outra vertente que tem que analisar, que está lá nas vozes verbais, né? Ele é uma conjunção integrante ou ele é um pronome relativo? O que que nós entendemos? Não sei se ele virá. Olha só. Vamos visualizar o que que acontece com o se aqui? Olha só. Conjunção integrante. Você pode ver o se como pronome reflexivo. Você estuda isso na plataforma do Vale Concursos dentro da questão dos pronomes pessoais, tá? Você pode visualizar o se como pronome relativo? Não tem como. Não tem como visualizar o se como pronome relativo, tá? Você consegue, não existe, né, o se como pronome relativo, existe o que, qual, quem, cujo, onde, quanto, né, em que, olha só, o qual, a qual, mas o se, não. Pronome apassivador, você também visualiza isso, como eu falei agora há pouco, no cenário verbo, né, no se ali atuando como pronome apassivador, tá? Agora, o correto aqui é justamente ele ser uma conjunção integrante, por quê?
que ele aconteceu depois de um verbo. Olha só, não sei isso, né? Para você saber que é uma conjunção integrante também, você tem que pegar tudo que veio ali com o se ali até o final do contexto, trocar pela palavra isso, olha só, e visualizar que tem sentido. Não sei isso. Aí o se que você está visualizando aqui após esse verbo é uma conjunção integrante. Valeu a pena, né? Aqui no Vale Concursos vale a pena. Aqui no Vale Concursos vale a sua aprovação, vale a sua mudança de vida, né? Vale você entrar em contato com o nosso canal de atendimento, os nossos canais de atendimento, e adquirir o seu preparatório, acredito eu que o link esteja na descrição do nosso vídeo, tá? Tenho quase certeza que sim, viu? Está aqui para você. Pode entrar em contato com o nosso time se você tiver alguma dúvida, porque aqui vale a sua aprovação. Aqui vale a pena. Estudar com Vale Concursos vale a pena, vale a sua aprovação. Ó, um beijo no seu coração. Espero que o nosso conteúdo aqui no canal do Vale Concursos hoje tenha sido de grande valia. Sabemos que nós temos dificuldade com a língua portuguesa, não é uma disciplina fácil, mas devagar, com cuidado, um pouco cada dia. Nós, como diz, devagar se vai ao longe. Vai só até aí, tá? No dito popular. Devagar se vai ao longe. Então, assim, vamos devagar, um passo de cada vez, associando, entendendo, para que de fato você consiga digerir tudo isso, né, que tange ali, todos os tópicos que tangem o conteúdo de língua portuguesa. E mais uma vez digo que você seja bem-sucedido, bem-sucedida em razão de prova. Beleza? Fica com Deus. Até mais, se Deus quiser, viu? Acompanhe aí as nossas redes sociais. Fique ligado, inscrito, esteja inscrito aqui no canal do Vale Concursos. Aperte o sininho das notificações, porque quando tivermos conteúdos novos para cá, você vai ser notificada aí e poder participar também, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Fui.